Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo a carta aos Romanos, o Evangelho segundo Paulo. Chegamos ao capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre um assunto que precisamos entender quando lemos. E um assunto que tem sido muito mal administrado, né? Muitas vezes essa questão da autoridade, que é o que Paulo vai tratar aqui, tem sido usado para muitos impor um autoritarismo, um controle sobre as pessoas. Esse é um assunto muito mal entendido e muitos têm sofrido com essa questão da autoridade. E precisamos entender o contexto de que quando Paulo escreveu isso. Vamos lembrar que Paulo viveu ainda no tempo do Império Romano. Paulo era um judeu, mas era um judeu que era cidadão romano. E nós sabemos que essa questão do domínio romano já tinha sido um problema no tempo de Cristo, que havia uma opressão muito grande do Império Romano sobre o povo judeu, havia uma revolta muito grande dos judeus por essa dominação. Inclusive os judeus já vinham desde a época do cativeiro da Babilônia, sofrendo o cativeiro da Síria, da Babilônia. E o povo de Israel, que agora era o povo judeu, nunca tinha mais experimentado a liberdade. Durante todo esse período, né, foi desenvolvendo no meio dos judeus uma ideia de que o Messias, por as profecias dizer que ele iria salvar o povo, que ele iria libertar o povo, começou a haver essa ideia de que o Messias seria um Messias guerreiro, um Messias, um líder, né? Que fortaleceria o povo para se livrar do domínio romano. E esse é um dos grandes problemas pelo qual Jesus foi rejeitado. Jesus tinha uma outra mensagem. A mensagem de Jesus era uma mensagem de amor, era uma mensagem de paz. Jesus veio mostrar que o verdadeiro inimigo não era o Império Romano, nem aqueles que dominavam o povo, mas era o domínio do egoísmo humano, o velho egoísmo que escraviza o homem. E você sabe que por causa disso, né, Jesus foi morto por não ser aquele Salvador que se esperava. E o domínio do Império Romano continuou, inclusive perseguiu os cristãos. O próprio Paulo foi preso e muitas das suas cartas foram escritas em prisão, e finalmente Paulo foi condenado e morto pelo Império Romano. Então é óbvio que o que Paulo está falando sobre autoridade não tem nada a ver com o que é falado hoje. E porque o que é falado hoje tem um grande objetivo de manipular as pessoas para que as pessoas estejam presas sob o domínio de homens cruéis. Então vamos ver o que Paulo realmente está falando, o que Paulo entendia sobre isso e o que Paulo quer dizer. Romanos 13. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Aqui Paulo começa a dizer que a autoridade é algo que vem de Deus. De forma geral, a vida na sociedade é impossível. Seria impossível sem o reconhecimento da autoridade. Afinal de contas, os mais jovens, eles aprendem dos mais velhos, porque reconhecem essa autoridade. É assim que o ensino é passado de pai para filho. É assim que as novas gerações aprendem aquilo que as gerações passadas aprenderam. E essa autoridade está em todos os tipos de relacionamento. No relacionamento dos filhos para com os pais,
no relacionamento dos alunos para com os professores, no relacionamento do cidadão para com as leis. Na nossa democracia, né, que é uma conquista histórica da humanidade, a autoridade está no reconhecimento dos poderes, né, dos 3 poderes. E se não há esse reconhecimento, o caos se estabelece. Por causa justamente de algo que a gente sabe da própria natureza humana, pecaminosa, egoísta, de que nós precisamos da autoridade, né? O próprio Thomas Hobbes, né, o filósofo Thomas Hobbes, diz que o homem é o lobo do homem e por isso nós reconhecemos o governo, o Estado, que existe para que nós não devoremos uns aos outros. Há muitos pensadores, né, que explicam sobre a necessidade do poder constituído, ainda que numa visão perfeita, né, ainda que numa visão onde não existisse o pecado, o egoísmo, evidentemente nós não precisaríamos de ter governo sobre nós. Mas isso não significa não ter autoridade. A autoridade é algo que faz parte da vida. É ela que nos faz reconhecer o conhecimento daqueles que nos ensinam. É ela que faz reconhecer o cuidado que os pais têm para conosco, que é a sua responsabilidade, e que nos faz obedecer, né? Como filhos, obedecíamos quando éramos mais novos nossos pais. E até hoje nós obedecemos conselhos dos mais velhos. Até hoje nós reconhecemos a autoridade dos cientistas, né? E confiamos neles e obedecemos suas orientações. Assim, quem se revolta contra autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E isso é verdade, isso é fato. Não há lugar para revolta no Espírito de Cristo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E os que agem desse modo serão condenados. É fato. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e eles o elogiarão. É claro que Paulo aqui, ele está colocando algo bastante relativo. Numa condição ideal é assim, né? Quem faz o certo não deve temer nem autoridade, nem governo, nem lei. Quem faz o mal, sim. De maneira geral é verdade. Se eu atravesso um sinal vermelho, eu tenho que temer a punição. Se eu desobedeço leis, se eu faço coisas que a lei me proíbe, eu bato de frente com a autoridade da lei e eu vou ser punido. É sobre isso que Paulo está falando. A gente não pode ir além disso, porque nós não podemos achar que o que Paulo está falando é literal. Olha como é que seria uma coisa absurda. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. Isso não pode ser entendido de uma forma absoluta, porque o próprio Paulo pregava o evangelho, fazia o bem e foi morto pelo Estado romano. Foi morto pela autoridade do Estado romano. Jesus foi morto pela autoridade do Estado romano. Foi Pôncio Pilatos que o condenou. Jesus foi morto, entregue por autoridades dos judeus, os sacerdotes. E durante toda a história nós temos exemplo de que isso aqui não pode ser entendido de forma absoluta. Isso é um contrassenso. O próprio Paulo entraria em contradição. De modo geral, sim. De modo geral, de forma relativa, nós que fazemos as coisas corretas, se agirmos de forma correta, não precisamos temer a autoridade, né? E se estamos fazendo coisas erradas, fora da lei, nós temos que temer, né? E isso é uma coisa certa, mas não de levar além do que Paulo realmente não quis dizer. Tá? Paulo não está estabelecendo aqui uma inflexibilidade. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Isso de forma geral, sim.
mas não de forma absoluta. Você pode ter autoridades que fazem o mal. Um exemplo disso foi a própria perseguição aos cristãos, tanto por parte das autoridades judaicas, quanto por parte das autoridades romanas. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. E por isso que vocês devem obedecer autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Exatamente. Paulo aqui apela agora para a consciência. E a consciência é uma coisa muito importante. A gente sabe quando a gente tem que obedecer, e a gente sabe quando alguém não tem autoridade, aquilo que nos é exigido de nós é injusto. Nossa consciência manda. Mas Paulo continua dentro daquele princípio do Espírito de Cristo. Olha o que ele diz aqui. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, e Paulo fala isso aqui interessante agora, ele abre essa questão, mostrando dessa relatividade do que ele havia falado, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Então nem sempre a autoridade está a serviço de Deus. Ainda que Deus colocou a autoridade a seu serviço, isso é verdade, tá? A autoridade é uma coisa importante na vida da sociedade humana, por causa do pecado principalmente. Então a autoridade é algo absoluto, mas nem todos que ocupam posição de autoridade estão a serviço de Deus. Isso também é verdade, e a gente já falou aqui alguns exemplos. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos, respeitem e honrem todas as autoridades. Aqui Paulo está falando sobre algo que os judeus não entenderam quando Jesus veio. Ainda que Jesus reconheceu que os impostos que os romanos cobravam era algo impróprio, indevido, injusto, mas Jesus pagou o imposto. Jesus nunca alimentou nenhuma ideia de rebelião, nenhuma ideia de golpe, nenhuma ideia de tomar o poder à força. Esse nunca foi o caminho de Cristo. E é assustador o que nós presenciamos recentemente. Pessoas com a Bíblia na mão, pessoas usando o nome de Deus, tentando derrubar um governo. Ainda que fosse um governo tirano, um governo que perseguisse os cristãos, nunca foi esse o caminho do povo de Deus, nunca foi o caminho de Cristo. O caminho de Cristo nunca foi esse. Por quê? Olha o que ele fala no verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Inclusive, essa questão da autoridade está muito ligada ao amor. A coisa que mais leva os filhos a obedecer aos pais é quando os filhos confiam no amor dos pais, no cuidado dos pais. A mesma coisa são alunos e professores. Eu sou professor há mais de 30 anos. E eu sempre digo assim, eu sempre acreditei assim, que eu preciso ganhar primeiro o coração do meu aluno, para depois ganhar a cabeça dele. Quanto mais eu conquisto o coração do meu aluno, mais ele respeita a minha autoridade e se abre para aprender. Porque se você não reconhece a autoridade de um professor, você não tem como aprender dele. Nós não temos como aprender de quem nós não respeitamos. E é papel de quem tem a posição de autoridade, ter autoridade. E a autoridade se conquista pelo amor. É a única lei do Evangelho.
É aquilo que os judeus nunca entenderam no Velho Testamento, que o objetivo da lei era o amor ao próximo. Quem ama aos outros está obedecendo a lei, diz o Paulo. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos no mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Ou seja, esse é o ensino de Jesus, é o ensino do apóstolo Paulo. E nós não podemos tentar utilizar as escrituras para advogar em causa própria. Ou seja, eu como uma autoridade, eu jamais posso acreditar que as pessoas devem me obedecer por causa da minha posição de autoridade. As pessoas, sim, se nós somos cristãos, nós respeitamos a posição de autoridade, mas reconhecemos que nem sempre aqueles que têm essa posição têm realmente autoridade. Mas mesmo assim, mesmo quando nós reconhecemos isso, nós não nos rebelamos. Nós nos sujeitamos. Porque isso também é amor. Não há lugar para não amar. Até os nossos inimigos nós devemos amar. Jesus ensinou isso. E não tem como amar alguém e derrubá-lo. Não tem como amar alguém e de forma violenta tirá-lo do lugar onde ele está. É por isso também que vocês pagam, e aqui ele fala, olha, verso 11. Vocês precisam fazer todas as coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Eu acho interessante Paulo citar isso aqui, nesse assunto, porque é isso que Paulo está tentando dizer. Precisamos reconhecer a autoridade, quando ela existe. E quando ela não existe, em alguém, em um governo, em pessoas que têm posição de autoridade, as nossas armas continuam sendo armas de luz e não armas da violência desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo sabia que ele iria morrer na mão do Império Romano. Paulo sabia que o Império Romano iria perseguir os cristãos. E ele está de uma certa forma profetizando de que o nosso caminho nunca foi pegar em armas para lutar contra ninguém. No caso aqui, o Império Romano. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedices, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Por quê? Porque Paulo está falando contra essas coisas. Porque essas coisas nos põem, quando nós nos entregamos às farras, bebedices e todo tipo de coisa, nós certamente vamos agir sem amor. É aí que vem os adultérios, é aí que vem as cobiças, é aí que vem as brigas. Então Paulo nos chama a sobriedade. Igual você já ouviu aí, se beber não dirija, né? Precisamos ser sóbrios, precisamos ser cuidadosos.
para que nós não hajamos com ninguém sem amor. Mas tenham qualidades que Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês, que é o velho problema do pecado, né? Do egoísmo humano, dessa natureza humana egoísta, e que Paulo está tratando aqui também, certamente. Então, essa é a forma que Paulo vê essa questão. E vamos ser sóbrios, vamos ter sabedoria, vamos entender esse princípio da autoridade e saber lidar, tanto com quem tem autoridade, quanto com quem deveria ter e não tem, sabendo que o caminho nunca vai ser o da abolição violenta dos poderes que estão sobre nós. Que Deus nos abençoe.